Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios do SBA, para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Vou falar de um assunto hoje que eu conheço bem. Vamos falar sobre transplante capilar. Convidei aqui o Dr. Baltazar Sanabria, médico dermatologista, para estar desmistificando algumas coisas sobre o transplante capilar. Sanabria, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. Cauê, prazer enorme estar aqui com você, tá? Sempre a gente fica muito feliz em poder compartilhar e conversar um pouco sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Bacana, eu que agradeço você ter fechado a tua agenda lá para estar vindo aqui ter esse bate-papo bacana, gostoso com a gente. Gosto de falar sobre isso porque eu já fiz essa cirurgia, viu, Sanabria? E assim como o nosso telespectador, também tenho bastante curiosidade para saber um pouco mais sobre o universo do transplante capilar. Boa. Eu abri o nosso quadro aqui, irmão, falando sobre transplante capilar. Antes da gente começar, queria que você explicasse para o pessoal o que significa transplante capilar. O transplante capilar, na verdade, assim, um nome que sugere muito significado seria uma redistribuição de cabelo. Né? Porque quando a gente fala de transplante, a gente pensa que vai pegar o órgão de uma pessoa e vai colocar em outra, né? No caso, o cabelo não, é o cabelo da própria pessoa. Então a gente vai retirar o cabelo de uma área que o paciente tem uma alta densidade capilar, que geralmente é essa região lateral e daqui de trás, e a gente vai transportar e vai implantar esse cabelo numa área onde o paciente tem uma baixa densidade ou o paciente não tem cabelo. Então, assim, um nome bom, bem sugestivo, seria uma redistribuição, né, capilar no couro cabeludo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, eu vou perguntar depois um pouco, eu tô vendo que você tá careca aí, dá pra ver que você fez também, entendeu? Isso. Depois a gente vai, você passou na pele que a gente passou isso também. Isso aí, fiz. Mas, irmão, eu sei que o transplante capilar, ele evoluiu muito. Muito. Antigamente, a gente falava, ia conversar sobre transplante capilar, eram técnicas diferentes das técnicas que são utilizadas hoje. Tinham técnicas que cortavam, você vai poder falar um pouco melhor, o couro mesmo, cabeludo, implantava. Dessas técnicas para essas atuais, o que mudou? Bom, o transplante hoje, ele foi muito refinado, né? Então, a gente consegue, com a cirurgia de transplante, entregar para o paciente um resultado completamente natural, né? As primeiras técnicas, aí você pegar antes da década de 90, os resultados, eles eram inestéticos, né? Não ficava tão bacana, tanto que, hoje em dia, ainda existe um pouco de resistência por parte de alguns pacientes, porque conhecem resultados prévios, né? De antes. Pô, aquele cara estranho, resultado ruim, a pessoa fica só olhando na minha cabeça, enfim. Então, basicamente, uma das primeiras técnicas se retirava um tufo de cabelo, né? Então, tirava ali 20, 30 folículos da cabeça e implantava em uma área. E aí ficava aquele aspecto de cabelo de boneca, né? Cebolinha. Por conta disso, porque eram tufos. Tufo. Tá. A primeira técnica foi tufo mesmo, né? Logo depois veio a técnica FUT, né? Que é a que faz um corte, que vem daqui, geralmente, até essa região. Então, se faz um corte, depois desse corte, tira uma faixa de cabelo, faz a dissecção dos folículos, né? E aí, quando é muito bem dissecado, quando você disseca folículo por folículo, um em um, o resultado é bem bacana também, né? Que chama técnica FUT. O problema dessa técnica, que incomoda, né? Que às vezes não atrai muitos pacientes, é que deixa uma cicatriz na região de trás, né? E isso aí, algumas vezes, dependendo do tipo de cicatrização do paciente, limita o corte de cabelo, né? O pós-operatório é um pouquinho mais chato, a técnica é uma técnica realmente que o pós ele é mais doloroso, tem a cicatriz, e isso impede alguns pacientes de querer fazer essa técnica. É mais cruento, né? Você vai tirar uma... Exatamente, dá ponto, né? É mais cruento, exatamente. Para o pessoal entender, vai tirar o couro. Couro, tira uma faixa de couro cabeludo. Como é que é o nome dessa? FUT. Tá. E mais recentemente surgiu aí a FUI, né? Que é o fio a fio. E aí você já tira o cabelo dissecado, né? Entendi. Então você não tem um corte, você não tem uma retirada de couro, você já tira um por um. E aí, no mesmo procedimento, você implanta um por um. Isso aí trouxe também, com certeza, um pós-operatório muito mais tranquilo com relação a desconforto, a recuperação. Eu particularmente, eu operei dia 9 de abril, né, 2 para 3 meses, e dia 11 eu estava no consultório. Tranquilo. Totalmente, 48 horas eu estava trabalhando. Então isso atrai muito, né? Então essa técnica nova, além de trazer essa naturalidade do procedimento, o pós-operatório, cara, é muito sossegado. Sim. Muito. O paciente ele volta para a rotina muito rapidamente, não precisa daquele downtime, aquela recuperação aí de 20, 30 dias, né? A questão de atividade física, com 5 dias o cara já pode fazer atividades tranquilamente, tá? Então realmente a
grande diferença do transplante de hoje é a questão da naturalidade, né, que a gente conseguiu trazer realmente enfim, muitos pacientes fazem transplante e ninguém nem sabe que o paciente fez a cirurgia. E o pós-operatório, acho que também é uma cereja aí bacana, a cereja do bolo aí do transplante. Além da naturalidade, é o pós-operatório que é muito tranquilo. Muito tranquilo. Isso eu tenho que falar, eu fiz e foi bem tranquilo mesmo, pós-operatório. Em 5 dias já estava com a minha rotina totalmente normal, completamente normal. Mas, Sanabria, dá um trabalho isso, né, cara? O pessoal, tipo assim, não seria entender, mas você retira fio por fio. Exato. Né, da cabeça atrás, depois você separa esses fios e reposiciona eles na região que você quer. Né? Cauê, eu falo que assim, é um trabalho artesanal, né? Hoje, a gente na clínica, a gente faz sessões gigantescas, de 5.500 a 6.000 folículos. Então, esses 5.500 a 6.000 folículos são extraídos um por um e implantados um por um. Separado. Você tem que ter uma equipe muito entrosada, muito em sintonia, muito experiente, porque esse cabelo ele é retirado, ele é contado, ele é separado e ele é implantado. Então, é um trabalho em série, né? Uma produção, assim, o dia inteiro tirando, contando, separando o cabelo e implantando. Certo. Hoje a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, né? A técnica que a gente utiliza na clínica, uma técnica que a gente chama de fast fui, que é o quê? Como regra, os cirurgiões eles retiram primeiro todos os cabelos e depois ele implanta. Né? Então você passa ali 4, 5 horas retirando e depois implanta. Hoje na clínica eu tenho feito essa técnica que a gente chama de fast fui, que seria o quê? A gente retira e implanta ao mesmo tempo. Ah, é? Então assim, a gente está com o cirurgião na cabeça de um lado, eu tenho um assistente do outro retirando o cabelo e a gente já tem uma equipe aqui no topo implantando. Tá? Então o tempo do cabelo fora do couro cabeludo é reduzido e consequentemente o sucesso, né, o sucesso do transplante, o resultado ele vai ser com certeza superior. O tempo cirúrgico também? O tempo cirúrgico também é menor. Vamos falar de 6.000 folículos, mais ou menos. Cada caso é um caso. Claro. Mas mais ou menos tempo cirúrgico. Hoje, 6.000 folículos, a gente pega, como regra, a gente consegue fazer em 8 horas na clínica. Mas tem casos que vai mais. Então, assim, você pega um cara que às vezes tem uma tendência a um sangramento um pouco maior, é um cabelo mais difícil de tirar. Então, às vezes a gente alcança um tempo aí de 10 horas. Mas hoje eu trabalho aí numa média de 8 horas para uma sessão de 6.000 folículos. 6.000 folículos é o máximo que a gente consegue implantar hoje em dia? Não. Ou se pode colocar 10.000 folículos? Pode. 15.000 né? folículos. Mas assim, quando a gente pega números 10, 15.000 folículos, que eu já escutei falar algumas equipes fazendo, a gente começa a ficar um pouco ressabiado. Por quê? Porque como esse cabelo está sendo retirado, tá tão rápido, será que está tendo qualidade na retirada? Outra coisa, você tirou muito cabelo, vai ficar muito cabelo fora da cabeça. Quanto mais tempo esse cabelo, a cirurgia vai demorar muito. Quanto mais tempo esse cabelo ficar fora da cabeça, menos as chances desse cabelo vingar, nascer. Né? Então, assim, tem que ser avaliado algumas coisas. Não adianta você fazer 10.000 folículos e perder qualidade. Né? Se fazer 10 e perder 4.000? Não adianta nada. Então, assim, você precisa manter um controle de qualidade. Quando eu falo de controle de qualidade, é o quê? Uma retirada com qualidade, né? Sem agredir o folículo. É colocar esse cabelo dentro da cabeça o mais rápido possível, né? Então, assim, também avaliar um número de maneira isolada não é legal porque você pode estar realmente caindo num erro. Mas, com certeza, 5.500, 6.000 folículos hoje é uma seção muito grande que, assim, posso te dizer que poucos cirurgiões no país conseguem alcançar esses números. Sim. Vamos falar um pouco antes de falar de estética, eu quero falar de área doadora. Legal. Hoje em dia a gente sabe que não é só aqui que pode tirar o cabelo. Perfeito. Você não pode tirar do peito, da barba, não é? Tá. Com relação à área doadora, que você perguntou, é bacana por quê? Porque hoje a gente tem a opção de tratar inclusive aqueles pacientes que têm uma calvície muito avançada. Né? Mesmo aquele cara que tem uma calvície muito avançada, a gente consegue, além de pegar cabelo da cabeça, a gente pode pegar o pelo corporal, né? que a gente chama de body hair transplant. Né? Qual que é o termo? Body hair transplant. Tá. Então, assim, a gente pode pegar pelo da barba, pelo do peito, pelo das costas. Pensando em área doadora, qual que seria o melhor cabelo para transplante? Sem dúvidas é da cabeça, que é um cabelo idêntico. Né? Quando o paciente não tem uma área doadora satisfatória para realizar o transplante, aí a gente vai pegar como melhor cabelo a barba. Por quê? Porque a barba é um pelo que se você deixar ele cresce, né? Então ela pega comprimento e também dá volume porque é um pelo mais grosso.
Tá? Então, melhor cabelo, melhor pelo, tirando o couro cabeludo, é barba. É barba. O cara não tem barba, aí a gente pode ir pro peito, pode ir pras costas. Mas, sem dúvidas, o melhor body hair transplant é quando a gente pega a barba. Entendi. A diferença de pelo, por exemplo, se eu deixar minha barba crescer, sabe, ela é vermelha, cara, é ruiva. O Luciano fala que eu pinto a barba, mas ela é ruiva mesmo, entendeu? E meu cabelo não, entendeu? Isso numa avaliação... Isso conta. A gente precisa considerar isso, né? Porque ele vai nascer como ela é. Como ela é. Como ela é. Então, Sim. se é ruiva, que vai nascer ruivo. Certo. Então, a gente precisa lançar mão de algumas estratégias. Então, por exemplo, tem alguns pacientes que o cabelo é um pouco mais fino do que a barba. Isso pode acontecer, porque a barba é mais grossa, né? O que eu faço como regra? Então, a gente espalha o cabelo da barba em toda a cabeça. Sim, legal. E entre eles, a gente coloca o cabelo do couro cabeludo. Mais trabalho ainda. Exatamente. Você entendeu? Então, dá pra gente trabalhar e né, contornar essas situações que pode, às vezes, trazer um resultado não tão esteticamente aceitável, né? Bacana. Sana, vamos falar de uma coisa que quando eu fiz foi o que mais me deixou em dúvida, porque eu não consegui entender e depois eu entendi. Desenho de cabeça. Né? Quando a gente vai lá, eu dá o relato de como que vocês fazem, mas passa como é que chama aquela caneta? Um marca-texto? Um marca-texto, uma caneta na cabeça para você desenhar. Sim. Mais ou menos como é que você gostaria que ficasse a sua cabeça, né? Sim. Como que chegou naquilo lá? Porque tinham várias questões, tinha uma reta, fios diferentes, entendeu? Então, a gente às vezes faz o transplante e gostaria que ficasse mais natural ou mais artificial. Qual que é a sua orientação para os pacientes referente ao desenho dos implantes na cabeça? Perfeito. Assim, ali na clínica, o Cauê, eu evito dar a oportunidade para o paciente ele fazer o desenho dele. Você dá a oportunidade? Não, por quê? Porque o paciente ele não tem noção de um senso de estética. Por quê? Às vezes ele está incomodado com a entrada e ele acha que tem que tirar a entrada dele. Não é assim. Não é assim. Por quê? Se você for pegar um rosto masculino, a regra de rosto masculino é ter entrada. Certo. Então, assim, se você quer fazer uma cirurgia e ficar natural, você tem que ter uma entrada. Agora, não, Sanabria, eu não quero que fique natural, eu não ligo se ficar artificial. Aí tira a entrada. Mas eu, particularmente, eu não trabalho assim. 100% dos meus pacientes, eu faço o desenho. Claro que o paciente, às vezes, participa na decisão, mas, assim, eu não... se o paciente está querendo fazer uma coisa ali que eu julgo que vai ficar artificial, eu não faço. Certo. Eu não faço. Porque é uma questão, né, deve ser muito complicado para você, porque quando a pessoa vai, ela fala assim, tira a minha entrada. Exatamente. O cara às vezes vem com foto de 15 anos. Porra, 15 anos, você não é nem homem nem mulher, meu. Você tem um rosto, né, quadrado. Não tem aquele contorno masculino. Uhum. Então, assim, não adianta. Eu não trabalho dessa maneira. Eu faço um desenho. Às vezes o paciente ele briga, não, vamos descer mais um pouco. Às vezes eu até desço um pouco a linha, mas sempre mantendo um contorno que é para garantir naturalidade. Legal. Bacana. É uma maneira de trabalho. Exatamente. Né? Quando a pessoa força, né? Eu sei que não é a maioria dos pacientes, hoje com certeza deve ser uma minoria muito grande dentro do seu consultório, mas fala um pouco sobre o transplante capilar feminino. Feminino. Boa. É pouco, mas tem cada dia mais. Quem veio aqui esses tempos foi a doutora Patrícia Supimpa. Ela fez também e falou um pouco da experiência dela, como que está sendo o pós-operatório e tal, porque a gente não vê muitas mulheres fazendo. Sim. Aí a indicação do transplante capilar em mulheres, a gente teria duas principais indicações. Uma indicação que a gente faz até de rotina é de redução de testa. Tá. Né? Então a mulher às vezes ela se incomoda com a testa muito longa e a gente tem duas opções. Você pode fazer a frontoplastia, que seria o corte e costura, o problema é a cicatriz. E o transplante de cabelo, que daí você reduz o tamanho da testa. Mas a mulher não fica careca, quer dizer que... Não fica careca, não raspa a cabeça, é diferente. Não é mais isso, né? Não. Ou, nesse caso, é redução de testa. Ou indicação de mulher que tem calvície feminina. Hoje, 40% das mulheres têm calvície. Mas a calvície da mulher é diferente do homem. Porque o homem, conforme vai passando, vai ficando liso, né? Vai. A mulher, triste, hein, rapaz? É triste. A mulher vai raleando. Então, essa região aqui, que a gente chama de coroa, é uma região que o cabelo vai afinando e o couro cabeludo vai ficando visível. Tá? Então, na mulher, a gente pode fazer transplante, nesses casos de calvície feminina. O resultado é bastante satisfatório também. Então, basicamente, são as duas indicações. Redução de tamanho de testa e calvície feminina. Tá, e... Vamos supor, e por que não fica careca?
A gente utiliza uma técnica diferente, porque assim, geralmente na mulher, você fala assim, pro transplante? Não, vamos supor, quando o homem vai fazer a cirurgia, A gente raspa a cabeça. 90% dos homens, a gente raspa a cabeça para não ficar desigual. Exatamente. No caso da mulher, se a técnica é a mesma, por que ela não fica careca? A gente consegue, porque assim, da mulher a gente utiliza menos cabelo. Tá. E aí a gente consegue fazer o transplante com cabelo comprido, só que não rende, por exemplo, 6 mil folículos. Mulher eu faço 2, 2,5. E aí é uma cirurgia demorada, porque eu tô tendo que procurar os cabelos ali, tirar um por um, com cabelo comprido. Então eu não consigo fazer sessões gigantescas. A técnica é a mesma, mas a cirurgia é outra. Exatamente. Já operei mulher que raspou a cabeça. Ela falou, não, Sanabria, eu quero que você feche uma área grande. Eu falei, ó, com a técnica que a gente utiliza em mulher, eu não consigo fazer tudo que você quer. Ela falou, não, então raspa. Raspou a cabeça e tirou mais. Beleza. Entendeu? Então, assim, é que a cirurgia feminina, ela é menor. Então você consegue utilizar uma técnica mais trabalhosa, que demora bastante, sem precisar raspar. Entendi, perfeitamente. Agora entendi por que não raspa a cabeça, então. Sanabria, se deixar aqui, eu vou perguntando para você aqui, vai, porque eu sou curioso, eu gosto de saber, eu sei que isso vai mudando com o tempo, eu já fiz, vai fazer quase 2 anos, eu sei que já deve ter mudado de novo mais alguma coisa, entendeu? Só que o nosso tempo é curto. Quem tem dúvida assim como eu e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, como que te acha? Deixa aqui as suas redes sociais em aberto, por gentileza. Bom, sou Baltazar, eu tenho a Clínica Sanabria, né? A Clínica Sanabria é um centro de referência no estado em transplante de cabelo e tratamento da queda capilar. A gente tem um Instagram chamado @clinicasanabria, tem um site clinicasanabria.com.br e aí ali você encontra todas as informações de contato, pode entrar em direto por via direct ou enfim, tem o telefone da clínica lá no Instagram e vai ser um prazer receber você aí como paciente que tem interesse em recuperar a tua autoestima com transplante capilar e para tirar dúvidas aí que caso vocês tenham. Beleza, Sanabria, beleza. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu também faço para todo mundo que senta nessa cadeira aí. Se te chamar lá no direct, você responde? Respondo. Alguém vai responder? Às vezes eu respondo, às vezes o pessoal do marketing responde, mas sempre responde, com certeza. Você sabe que eu mando testar, né? Mando testar. Então tá bom. Meu irmão, você tá careca, né? Parabéns pela iniciativa de você ter feito a cirurgia. Né? Eu já fiz, estou na sua frente, tá bom? Boa, você e é bacana, tá bom? E aí, fala um pouco da tua experiência como paciente. Cara, foi ótimo, assim. Não como médico, como paciente. Sim, foi ótimo, assim. Eu fiquei muito feliz, na verdade, por quê? Porque eu consegui montar um time muito bom, sabe? Eu tenho um médico muito bem formado que eu falei, não, me opera. Né? E a experiência foi muito boa, né? Hoje eu tenho o Dr. Pedro lá na clínica, que é um cirurgião muito responsável, um cara que está preocupado com o paciente, né? Com a qualidade da cirurgia. Então hoje realmente assim eu consegui montar um time. Eu falei, por que eu não vou me submeter? Eu tava com umas entradas, às vezes o pessoal digita lá no Instagram, pô, e essa entrada aí, Sanabria, por que você não, né, resolve? E aí eu falei, não, vou operar, tô com um time top e eu vou fazer com eles. Então Legal. foi uma experiência muito boa, porque eu pude operar com um time que a gente mesmo formou, né? E como paciente, foi uma experiência tranquila. Eu operei, como eu falei, dia 9 de abril. No dia 11 eu já estava no consultório operando, fazendo consulta normal. Foi um pós-operatório, assim, redondo, bem tranquilão mesmo. E foi muito bom, porque tem algumas coisas que a gente fala para o paciente que é fácil você falar, né? Você fala, pô, faz isso. Mas na hora que você vive, é difícil, cara. Tipo assim, posição para dormir. Você fala, não, cara, se vira, você tem que dormir de barriga para cima. Isso é um saco. Cara, eu só durmo de bruço. Eu também. Pra mim foi assim, uma tragédia dormir aí 3, 5 dias de barriga pra cima, cara. Você ficou de múmia? Não. Não? Fiquei só com uma faixa aqui. Só com uma faixa? E tiramos no outro dia, né? Quantos fios você colocou? 4 mil folículos. Não é tão careca assim, não? Não, a gente tinha mais uma entrada, uma perda de volume de topete. Tá bom. Então, assim, essa parte de dormir eu vivi na pele. E hoje eu sou um pouco mais flexível com o paciente, porque eu sei a dificuldade que é. Bacana, irmão, legal. 3 coisas bacanas que você falou nesse depoimento seu, que você operou com a tua própria equipe. Isso contra fato, não tem argumento, quer dizer que você realmente confia neles. Exatamente. E você vai ver a autopercepção dos pacientes depois que você tiver cabelo. Falo isso porque eu tenho lente de contato, entendeu? E quando as pessoas veem e você vende uma coisa que você não tem na pele, é um pouco diferente. Porque você acredita naquilo que você está falando. Então depois a gente conversa sobre isso e você me dá o seu feedback. Boa. Agora, gostaria que você falasse de uma coisa que você ainda não viveu, que eu já vivi, mas você vai relatar sobre os seus pacientes. O que é? A melhora da autoestima masculina. Porque, poxa, cara, cabelo para homem e dente, entendeu? São coisas assim que elevam demais. Não digo aqueles homens que são extremamente vaidosos. Eu sou um cara extremamente vaidoso. Mas hoje a maioria dos homens
mudou muito isso, quero dizer, o conceito, né, dos antigos, vamos dizer assim. Então, o que você nota na volta desses pacientes para o seu consultório? Não se o cabelo ficou bom ou não, mas como é que o cara tá? Tem isso? Você tem visto uma melhora da autoestima ou não? Absurda, Cauê, absurda. Assim, a melhora da qualidade de vida do cara é outra. O cara que ele tem a perda de cabelo, ele tem sim, não depressão, mas ele tem uma autoestima baixa, uma baixa estima, né? É um cara inseguro, ele evita sair, ele não está muito animado para fazer as coisas. O cara volta depois de um ano na clínica e fala, porra, Sanabria mudou minha vida. Mudou minha vida. Minha autoestima é outra, estou muito mais seguro, eu me animo para me arrumar, para sair. Então, assim, com certeza o impacto do transplante de cabelo no homem é assim, outra coisa. A maioria dos pacientes fala, pô, se eu soubesse eu tinha feito antes, porque minha vida realmente mudou. Então, com certeza é um divisor de águas na vida de um homem aí que tem calvície e a gente sabe o quanto impacta isso. E gostaria que você encerrasse aqui falando da importância de se incomoda e fazer e não esperar ficar careca. Porque eu aprendi que com o tempo que você... Eu escuto assim, não, ainda não. Exatamente. Não é mais ou menos assim? Daqui a uns 6 anos eu vou ligar lá no Sanabria porque tá bom. Não vai ser muito pior? Qual que é o momento que você tem que fazer a cirurgia? Não é um momento que tá mais careca ou menos careca. É o momento que você está incomodado. Claro que a gente precisa respeitar algumas coisas, tipo idade, né? A gente não vai operar paciente de 16 anos, né? A gente precisa ter um cuidado. Mas assim, você é um cara que tem uma entrada, eu já tô ficando no boné, deixa o cabelo crescer para disfarçar. Enfim, se você já tem esse tipo de comportamento, é o momento de você fazer a cirurgia. Porque a cirurgia vai te devolver o que você perdeu, sua liberdade de se arrumar e sair, não estar preocupado com boné, com o tamanho do cabelo, com o penteado, entendeu? Então, o transplante capilar, o momento de realizar é o momento que você está incomodado. Claro que a gente precisa ter alguns cuidados, porque a gente sabe que a calvície é uma doença que não tem cura, então associado ao transplante a gente precisa cuidar desse couro cabeludo, né, para manter o fio saudável, para a gente controlar a queda, controlar afinamento, mas assim, o momento do transplante, Cauê, é aquele momento que você está incomodado, então essa é a hora. Quanto mais você demorar, é pior, porque mais difícil é a gente recuperar. Porque o paciente ele chega com uma área calva às vezes muito grande e para a gente recuperar completamente essa região é mais desafiador, porque vai precisar de muito mais cabelo. Perfeito. E dependendo do grau de calvície desse paciente, às vezes precisa de 2 até 3 sessões de transplante. Então o teu investimento também vai ser outro. Vai ser pesado. Sanabria, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já te convido aqui de antemão a voltar mais vezes para a gente falar sobre esse assunto e outros